Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Quando nós observamos a humanidade hoje e comparamos do ponto de vista histórico com a humanidade de há 100 anos, a gente se surpreende. Há 100 anos, homens eram escravos de homens. Nós fazíamos com outras raças aquilo que bem desejávamos. Tratávamos homens como objetos. Hoje, não fazemos mais, pelo menos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista explícito da legislação social. Nossa lei se transformou radicalmente nos últimos 100 anos. Uma demonstração evidente de que, pelo menos no plano teórico, conceitual, ideológico, a mudança já foi muito grande. É claro que ainda tem pessoas que escravizam outras, mas isso é exceção, não é regra. Não temos mais a coragem de defender nenhuma forma de abuso, nenhuma forma de exploração do homem pelo homem. No momento em que o seu nível de consciência atinge um outro patamar, e o seu nível de desenvolvimento tecnológico também permite isso, você começa a analisar de maneira mais racional o seu comportamento. Nós encontramos hoje uma sociedade muito melhor do que a sociedade que nós encontrávamos há 100 anos atrás, com a aristocracia, com a escravidão, com regimes teocráticos, com regimes monárquicos em que uma monarquia dominava e tinha todos os privilégios. Hoje nós encontramos uma sociedade mais democrática que caminha numa direção de muito mais igualdade para todos, de muito mais justiça social. Diante disso, você começa a verificar que determinados comportamentos não são produtivos. E você começa a abandoná-los. Por quê? Porque o seu desenvolvimento tecnológico, social, etc., vai promover esse tipo de análise. Aí você sai de expiação e provas para um mundo de regeneração. Quando se fala em mundo de regeneração, muitas pessoas ficam preocupadas com a questão: será que eu vou para esse mundo de regeneração? Quando isso vai acontecer? O mundo de regeneração, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é um mundo perfeito. Há uma espécie de expectativa, de ansiedade de que seja um mundo perfeito, equânime. Não. O próprio Allan Kardec bem esclarece os espíritos, sobretudo no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de regeneração tem por sua característica principal uma acerbidade menor das expiações. Então veja, existem ainda até mesmo expiações. Então o mundo de regeneração é caracterizado por essa mistura de pessoas ainda vivendo no mal, equivocadamente, com pessoas que buscam o bem. Caminhamos para esse mundo. Deixaremos um dia o mundo de provas e expiações quando os bons resolverem tomar as rédeas, como está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 932. O dia que os bons o quiserem, eles preponderarão. Eles serão capazes de mudar esse mundo, fazendo com que a maioria do planeta possa ser formada de pessoas boas. Quando isso acontecer, nós teremos um mundo de regeneração. Teoricamente, uma sociedade no mundo de regeneração, nós teríamos o quê? O equilíbrio entre o chamado bem e o mal, por exemplo, atitudes destrutivas e atitudes construtivas. Passada essa fase, quando você já controla os seus impulsos, quando o que dirige você são as suas decisões de natureza racional, você entra no mundo feliz. Por quê? Porque o predomínio das ações construtivas
é grande sobre as destrutivas. Quando irá acontecer? Depende do trabalho de cada um de nós. Isso não é um processo que venha de fora para dentro, é um processo que vem na transformação que nós mesmos possamos fazer em cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio de avançarmos rápido em direção ao mundo de regeneração ou de permanecermos ainda por tanto tempo no mundo de provas e expiações. Este é um compromisso de cada um. Construir dentro de si um mundo melhor, para que esse mundo melhor se reflita numa humanidade melhor. Nós teremos na Terra, portanto, momentos singulares, onde o bem, o bom e o belo, eles serão mais enaltecidos, substituindo a fealdade da corrupção, as maracutaias, as atitudes daqueles que tentam, com a astúcia, levar a melhor para si mesmos, no mecanismo de egoísmo, em detrimento da coletividade. O mundo de regeneração é o mundo que eu construí, o mundo que eu construo dentro de mim, a partir do meu esforço em vencer as minhas emoções ruins. Quais são as características do mundo de regeneração? Pensar diferente. Dar a você a possibilidade de ver em tudo um grande aprendizado e de entender a sua participação como modificador de tudo isso. Essa nova fase, esse novo ciclo, é um ciclo de maior harmonia entre as pessoas. É um ciclo de solidariedade, de fraternidade, de autoconhecimento, de autoestima, de amor ao próximo, porque é só dessa maneira que pode existir o amor ao próximo. E às vezes também as pessoas confundem mudança com transformação. Mudar é quando eu pego uma cadeira e mudo ela de lugar, a cadeira é a mesma. Transformação é quando eu olho a lagarta se transformando numa borboleta. É diferente, mudar de transformar. Então é importante eu observar o quanto eu me transformei ou só mudei de lugar as coisas. Os Allan Kardec várias vezes nos estimulam não a pensar num mundo de regeneração, que é muito pouco, mas a pensarmos muito mais além. A proposta espírita não é que o espírito saia de um mundo de provas e expiações e vá para o mundo de regeneração, como se a proposta espírita fosse viver num planeta corporal. Não é essa a proposta. Kardec nos convida a dominarmos as nossas emoções ruins, a eliminarmos os nossos defeitos para nos transformarmos em bons espíritos, que na escala espírita são aqueles espíritos que não cultivam nenhuma emoção ruim. Esse é o nosso ideal, de nos transformarmos em espíritos bons. E espíritos bons não habitam mundo de regeneração, mas mundo feliz. Por que será que as pessoas aguardam justamente o final de ano para fazer essas mudanças? Acho que todo mundo, quando começa um novo ano, se estabelece, ou pelo menos deseja uma vida melhor. E passou o início do ano, a pessoa gradativamente vai esquecendo desses propósitos. Cabe sempre nós fazermos uma regrinha muito simples, pegar uma folha de papel e anotar os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Aqueles pontos que nós julgarmos que são pontos positivos, vamos mantê-los. E os que forem negativos, vamos relacionar cada um deles ou algum deles e vamos trabalhar para melhorar. O ano em si não representa nada, porque é mais de natureza psicológica. Nós sabemos que a contagem do tempo é alguma coisa que nós entendemos ser uma divisão do calendário para poder facilitar a nossa vida na Terra. Mas não tem nada a ver com a transformação interior, com o destino das pessoas, como muitas vezes as pessoas se apegam a horóscopo, se apegam a datas. Não vai promover nenhuma evolução, nenhuma transformação se a pessoa não desejar, se a pessoa não se dedicar, se a pessoa não perseverar. Acho que tem que ter muito foco naquilo que é importante para a pessoa, naquilo que ela estabelece como conquista. Normalmente as pessoas querem um trabalho melhor, é justo, querem uma casa melhor, é justo, mas as pessoas poderiam estabelecer objetivos de se tornarem pessoas melhores, de se tornarem pessoas mais empáticas, mais fraternas e de serem uma grande contribuição ao mundo em que vivem. Como é a minha prática no dia a dia para estar em sintonia com essa transição? Porque eu posso ficar muito aquém e ter dificuldades de me adaptar a essa transição que já está ocorrendo.
E todos nós somos convidados nesse momento a entrar nessa sintonia que nos leva a viver com mais amor, com mais justiça, com mais igualdade, com mais fraternidade. A base de tudo é o autoconhecimento. Então, se eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu vou mudar. A humanidade será realmente regenerada quando cada um puder salvar a si próprio. Hoje nós ainda somos bastante dependentes, não é? Seja de terceiros, seja de Deus, porque nós somos frágeis. Toda mudança tem que primeiro ser feita no nosso mundo interior. Temos que mudar nossos sentimentos para melhor, enfrentarmos as nossas paixões ruins para podermos criar uma sociedade cada vez melhor. Estamos avançando. O homem de hoje não é o mesmo homem de 100 anos atrás. Acho que o ano novo poderia ser essa oportunidade de trabalhar, de querer e de se esforçar, não só no ano novo, mas no decorrer da vida, de se tornar uma pessoa melhor. Acho que se a gente soubesse que tem a capacidade de impactar o mundo de uma maneira positiva ou negativa, se nós nos dessemos a devida importância, eu acho que nós poderíamos fazer um grande bem no sentido de nos transformarmos e sermos agentes do crescimento do nosso planeta. Quando nós traçamos essas mudanças, o que nós estamos buscando é ser aquilo, ser algo que ainda nós não somos, mas gostaríamos muito de ser. Seja do ponto de vista afetivo, seja no trabalho, seja no dia a dia. Enfim, nós estamos idealizando aquilo que nós gostaríamos de ser. Esse me parece o ponto principal. Como atingir essas mudanças? Buscando as forças necessárias, buscando a reflexão e jamais esquecendo de uma ferramenta importantíssima nesse sentido, que é a prece. Buscar ali, quando nós fazemos reflexão, para conosco mesmo e, acima de tudo, buscando essa ligação consistente, verdadeira com o Criador, pedindo as condições para que a gente ache os melhores caminhos, novamente, para ser aquilo que nós queremos ser. Nada além disso. Por isso o ideal do espírita deve ser buscar transformar-se num espírito bom, que viva a caridade, que domine suas emoções, que construa um mundo melhor. Pouco importa o planeta em que ele venha habitar. Não é mais possível vivermos num planeta onde as pessoas não se amam, há tanta violência, há tanta destruição do próprio planeta, enfim, onde os valores mais elementares de convivência não são respeitados e não são celebrados acima de tudo. Nas comoções sociais, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem.